Olá, senhoras e senhores. Fábio Henrique, mais uma aula, curso de inglês. Hoje vamos abordar os possessivos, na verdade, como fazer a relação de possessividade com o S. Possessive with S. Com esse apóstrofo aqui que eu coloquei antes do S. Vamos iniciar a aula. O S expressa a posse quando é inserido após o substantivo, tanto pessoa como animal. Vamos a alguns exemplos. Então, esse S com esse apóstrofo antes, ele dá a relação de possessividade. Então, por exemplo, the boy's name é a mesma coisa, é o mesmo sentido de the name of the boy. É a relação de possessividade. The boy's name, the name of the boy. The cat's eyes. Mesma coisa, mesma lógica, mesmo sentido de the eyes of the cat. Os olhos do gato. E em cima, o nome do garoto. Stephen's glasses. The glasses of Stephen. Os óculos de Stephen. The girl's book. The book of the girl. O livro da garota. Então, no começo dessa aula a gente já claramente, facilmente já entendeu o conceito da aula, que é fazer a relação de possessividade, tá, com o S e o apóstrofo. Se a palavra termina em S, geralmente no plural, vamos, por exemplo, colocar no exemplo the girls' books, que é a mesma coisa de exemplificar com the books of the girls. Então, the girls' books, os livros das garotas. Então, como girls está no plural, está terminando em S, então a gente não vai colocar mais um S, a gente vai lançar só o apóstrofo ao final da palavra girls. The husband's presents. The presents of the husbands. Então, husbands está no plural, está terminando em S. Nós não vamos colocar mais um S. Não vamos acrescentar mais um S. Vamos apenas colocar o apóstrofo e continuar a construção. Então, lembra que quando está no singular, vamos colocar o apóstrofo e o S. Está no plural, está terminando em S, não vamos colocar o S ao final, mais um S. Vamos só colocar o apóstrofo. Quando o possuidor for um objeto, utiliza-se a construção com of ou até mesmo um substantivo composto. Então, gramaticalmente, né? Quando vamos nos referir, por exemplo, à porta do carro, então vamos usar a construção the door of the car, a porta do carro, ou um outro formato de construção que seria o the car door, a porta do carro. Lembra que estamos tratando aqui de um substantivo que é um objeto, não é uma pessoa nem um animal. O exemplo de baixo, the leg of the table, a perna da mesa, ou the table leg, a perna da mesa, mesma coisa. Quando o possuidor for um substantivo composto, sempre tratamos como um substantivo simples. Então, por exemplo, my mother-in-law's car. My mother-in-law's car. Singular não, desculpa. O substantivo composto aqui é mother-in-law. E aí, se você quer fazer a relação de possessividade, vai colocar o apóstrofo e o S ao final. My mother-in-law's car. O S pode ser utilizado, o S com apóstrofo pode ser utilizado para se referir a lugares. Em que sentido eu estou falando isso? Por exemplo, na construção abaixo. I am going to Mother's. Então, esse Mother's, com o apóstrofo e o S ao final, nessa construção é a mesma coisa de Mother's House, casa da mãe, casa da minha mãe. Mother's House. Quando existe a situação de mais de um possuidor. Então, por exemplo, temos aqui Lindsay and Campbell's car. Essa construção aqui com apóstrofo
ela sinaliza que estamos falando sobre o mesmo carro. Vamos supor que Lindsay e Campbell sejam irmãos. Então, os dois entram na faculdade e aí o pai resolve dar um carro para os dois, para eles irem até a faculdade estudar. Então, nós vamos nos referir como Lindsay and Campbell's car. É o mesmo carro, de propriedade dos dois, propriedade simultânea. Exemplo abaixo. Lindsay's and Campbell's cars. Ó, nesse caso, são carros diferentes. É o carro da Lindsay e o carro do Campbell. Compreendido? São duas construções diferentes. Uma construção trata do mesmo carro e a outra construção de carros diferentes. Podemos usar o S em referências ao tempo, lugares que levam nomes de pessoas e corpos celestes. Vou só fazer aqui uma errata. Tempo aqui está com N, mas tempo é com M. Foi um erro de digitação. Então, podemos usar o S em referências ao tempo, lugares que levam nomes de pessoas e corpos celestes. Então, eu exemplifiquei aqui abaixo. A day's work, um dia de trabalho. 3 weeks vacation. 3 weeks vacation. St. Paul's Square. Moon's surface. Então, um dia de trabalho. Férias de 3 semanas. Ou folga. Praça de São Pedro. Superfície da Lua. Vamos para o nosso vocabulário. Bicycle significa bicicleta. Maize, milho. Chemistry, química. To bark, latir, é um verbo. To read, é o verbo ler. Window, janela. Holiday, feriado. To borrow, pegar emprestado. To lend, emprestar. Perceba que existe uma diferença entre to borrow e to lend. To borrow é, por exemplo, pegar alguma coisa emprestada. I want to borrow. Eu quero pegar emprestado. I want to borrow a car. Eu quero pegar um carro emprestado. To lend é mais no sentido de emprestar. A pessoa que está emprestando. Então, I will lend. Eu vou emprestar. I will lend my car. Eu vou emprestar meu carro. Depois a gente vai ver a construção do futuro. Eu estou adiantando aqui para vocês, mas é uma coisa que eu nem ainda fiz a aula, mas já estou de antemão avançando isso para vocês. E o verbo to receive, que significa receber. Essa aula acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita para curtir, compartilhar. Muito obrigado pela atenção. Contem comigo. Tchau, tchau.